Eu acho diferente o trabalho, fantástico. Quem tá precisando, entre em contato com os caras. Muito grato, o grupo todo é muito grato. Estamos muito satisfeitos. Tenho certeza que vocês vão muito longe ainda. São muito conhecedores do que vocês fazem. Eu tô adorando a consultoria. Super indico. Chamem esses meninos, chamem a empresa PIC. Ajudou muito, ajudou a organizar. Avançamos na questão do marketing. Uma coisa que eu gostei do Felipe é que ele falou: eu cuido do seu dinheiro como se fosse o meu dinheiro. O legal da PIC, né? Eles pegam os pequenos detalhes ali. Esses pequenos detalhes vai juntando e vai fazendo uma diferença gigante depois. Tô bem satisfeito, dá pra ver que é diferenciado. Fala, empresários! Tá começando mais um PCcast. Sou eu, Felipe Carvalho, tô aqui com meu amigo, meu sócio, Felipe Pena. Fala, Fê, fala, empresários. Tudo certo, meus amigos? Bom, hoje temos um convidado especial e esse episódio tá quente. Não, eu gosto, eu já falei, eu gosto de quando a gente pega assim, podcast com o empresário, aquele cara que tá lá na frente, que tá pagando as contas da casa dele, sabe? É o cara que apanha, que acorda cedo. É o cara que é atacante, meio de campo, goleiro, técnico e ainda tá torcendo lá pela empresa. Né? É esse tipo de episódio que é hoje. É, isso aí. Certo? Apresenta o nosso convidado, Fê. Muito prazer. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente tá com o Ronaldo Feitosa. Ronaldo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, tá? Ronaldo é dono de vários negócios. E o principal, né, acho que a gente vai falar aqui hoje, acredito, é da Horto Central, né? Quantos anos mesmo? 30 anos. 30 anos de caminhada, cara. Muitos erros e acertos, Sim. Né? Muitos erros e acertos para aprender. Posso falar uma coisinha aqui? Eu tenho 30 anos. Porque eu tenho de idade, meu. O cara tem vida de empresário, né? Dessa empresa. Então a gente vai bater um papo aqui com o Ronaldo. Ronaldo, uma caminhada bem longa aí. A gente se conheceu na consultoria, né? Ele é um dos nossos clientes. E muito legal a história desse cara. Hoje o episódio vai ser bem legal. Ronaldão, de novo, obrigado por ter vindo. Achei que o Thales ia vir, fugiu, cortou o cabelo hoje, achei que ele ia vir pra cá. Sim. Safado, ó. Faz um corte ali, ó. Comenta aí, @Thales. Marca o Thales, acho. Sem vergonha, devia ter vindo. Ele tá lá no dia a dia com a gente, tá apanhando, tá correndo junto e não veio pra cá hoje. Ronaldão, dá um resumo pra gente aí da sua história. Como que começou a Horto? Quem é você? Dá um resumão pra gente. Para mim também é um prazer estar com vocês aqui, não é? E a gente entende que essa parceria tem nos ajudado bastante. Então, para mim também é um prazer estar aqui no podcast, não é? Da PIC, consultoria, que tem nos ajudado nessa caminhada, né? Nós não fazemos nada sozinhos, não é? E eu sou o Ronaldo Feitosa, como você mesmo já apresentou, não é? E a gente tem trabalhado ao longo dos anos, aí são 30 anos que começamos a Horto Central, né? Então, temos a empresa na área da ortodontia, não é? E foi assim, conforme vocês, claro, vão querendo saber e perguntando, nós vamos conversando e batendo papo e falando, não é, da história. Então, foi tudo ali bem crítico também no começo, não é? Mas conseguimos ir caminhando e lutando, não é? Como vocês disseram, torcendo, trabalhando, lutando para poder caminhar a esse longo desses anos, no caso, né? Como que começou? Foi só você sozinho? Você tinha sócio? Não, começou com... foi assim, meu irmão, né, o Roberto, nós começamos no laboratório, né, de prótese. Tínhamos um laboratório de prótese que era dele, e ali começou o primeiro produto, que seria o produto que a gente tem com certeza até hoje, que é o Taipodonte. Foi realizado ali, ele começou ali no laboratório fazendo os dentes. Vocês já eram da área Sim, de odonto? Da área, já trabalhava na área, meu irmão sempre trabalhou, então comecei com ele também de office boy, e ali em 94, 95, pensamos em fazer alguma outra coisa. Aí fizemos o projeto do dente, e aí então surgiu ali a Horto Central, na verdade. Então ali foi o início. Então começamos no laboratório e depois viemos, no caso, para produzir mesmo, né? Então aí vendeu-se o laboratório e aí começamos a empresa, que é a Horto Central, aqui em Poá, né? Tinha um salão, era um salãozinho, então sem máquina nenhuma, né? Vamos colocar assim,
na coragem, né? Na cara e na coragem para poder fazer o negócio andar, né? Então o início foi bem isso, foi bem ali no ano de 95, aí já em Poá, né? No salão, e a gente começou com esse dente, e aí foi que aí foi caminhando, vindo as ideias e fazendo os projetos. Já era nesse endereço que a gente vai hoje? Sim. Já sempre foi ali? Sim. Ah, legal. Sempre ali. Cara, muito legal. Eu gosto muito do ramo do Ronaldo, porque assim, é um ramo primeiro que a gente não tinha conhecido ainda, né? A gente não tinha atendido ainda. E aí, eu não sabia, cara, que o ramo ortodôntico ele é tão vasto assim, de produtos. Né? A gente tem 1000 SKUs cadastrados no sistema. Pô, pra mim era só aparelho, fio dental, escova de dente. Pro Felipe só tem o concreto, o piso polido, a laje. Tipo isso. Então assim, foi legal porque ele é uma indústria, né? Então assim, você tem que selecionar o que você produz. Você não consegue produzir os 1000, né? Sim. Então um dos trabalhos que a gente fez lá foi escolher, contabilizar, né? O que ia ser, o que valia a pena colocar na produção. Não, tem muito produto que já foi em desuso, etc. Mas o que você começou lá atrás, que você, putz, isso aqui até hoje, isso aqui ainda é o mesmo. Os 30 anos que passou, mas isso aqui não mudou. O primeiro produto que foi feito, que é os dentes, e hoje é um taipodonte que ele é usado para fazer a simulação, né? Então o ortodontista, o dentista, ele vai fazer uma especialização, e aí ele usa esse produto. Então é um produto que ele até hoje ele está, né, no portfólio, né? Então nós assim é o primeiro produto, vamos colocar, para nós era o carro-chefe, e aí foi depois em seguida vieram outros produtos, mas eu coloco hoje que nem o taipodonte, que aí ele entra, tem alguns produtos, né, que é o dente, é o articulador, e a outra parte que a gente faz lá mesmo na empresa, que é a montagem. Então, que foi como se fosse no laboratório, né, que é feito isso. E a caixinha de aparelho. Isso, então, foi os produtos iniciais ali, né, para nós. O começo foram esses produtos aí. E realmente, é até hoje. Sim. A maior parte hoje. Você foi falando os nomes aí, E assim, a questão de quantidade, igual você falou, Felipe, a quantidade de produtos são imensos. Então, hoje a gente, mesmo tendo lá aquela quantidade, na verdade é um mercado muito extenso. Então a gente trabalha mais com correlatos, vamos colocar assim, né? Porque é produtos que não vão na boca, né? Então seria isso. Então, mas fora isso tem uma imensidão de produtos aí para poder, no caso, tem algumas empresas que elas seguem o caminho, nós seguimos um outro caminho, né? E sabe, eu tava dando uma lida aqui em alguns itens pra gente conversar. O ramo ortodôntico, né, esse mercado ortodôntico, melhor dizendo, ele o Brasil, ele é um dos pilares, assim, um dos principais, onde tem mais profissionais dentistas. Tem muita gente que vem de fora para tratar aqui, né? Nós temos excelentes dentistas, né? Sim. Só que ainda assim não é um mercado com maior faturamento. Os Estados Unidos ainda é o maior mercado, só que por conta da moeda. Nós temos mais volume, né? Só que com ticket menor. Então, assim, e aí tem muita coisa que já se usa lá, como sempre, né? Não chegou aqui ainda. Então, assim, é um mercado que dá tudo para triplicar nos próximos 10, 20 anos. E a pessoa que vai num dentista vê a caixinha, vê os materiais, vê a ponta ali né, quando a gente foi lá na fábrica, a ponta ali da caneta do dentista, e pô, quando eu fui lá na fábrica e conhecer, que, pô, o cara que fabrica, ninguém imagina, né, da onde que veio, quem que fabrica isso, né, ou acho que nas faculdades também. E assim, culturalmente também, eu tenho certeza que meus avós foram muito menos um dentista do que meus pais, e eu vou muito mais no dentista do que os meus pais, e provavelmente não vou ter filho, mas os seus filhos... Né? Então, assim, é uma coisa que vem mudando. Hoje tem muito clínica, né? A quantidade de volume de clínica. Que assim, tem as particulares, agora tem essas clínicas mais popular. É um mercado que está crescendo demais. E a questão da evolução, porque quando nós trabalhávamos no laboratório, o laboratório de prótese dentária, ele é totalmente artesanal. Mas hoje já se evoluiu muito, né? Então hoje, coisa que a gente pensava que não aconteceria,
na verdade, no ramo aconteceu, que vamos colocar, a questão da evolução, né? Então hoje é tudo no CAD, né? É verdade. E aí hoje é tudo, na verdade, usinado. Então nós fazíamos manualmente, né? Então ali esculpindo o dente, tudo, mas hoje em dia já não. Hoje em dia tá tudo joga lá no computador, no programa, Rapidinho. e joga para produzir, no A caso. impressão que eu tenho é que parece que antes você dependia muito mais de uma pessoa muito técnica, né, para fazer essas coisas, né? Um laboratorista, não sei como chama, É um protético. um protético, um profissional muito específico, né, da área para poder entrar nesse ramo. Hoje, é o que você falou, hoje o AutoCAD ali Vai precisar um estudo hoje totalmente diferente. Ele não fica na bancada ali, né? Então o produto, ele claro que tem que ter um investimento muito alto, mas assim, evoluiu totalmente, né? Então existe os laboratórios que, claro que vai depender do investimento, existe, mas a gente olha para a área, né? Porque vocês estão comentando sobre, porque a gente produz uma parte ali, né? Mas tem outras empresas que produzem e que elas ficaram, evoluiu muito, na verdade, nessa parte. Então a gente trabalha com produto para protético, né? Só que o que acontece? A gente até às vezes pensa, será que uma hora vai se usar isso? Porque vai evoluindo, na verdade. Teve algum produto assim que foi um auge, teve um boom e depois caiu em desuso e falou, não, ninguém nunca... O próprio Typodonte, né? O Typodonte, ele vendia muito mais. Não, para quem não conhece, então me explica o que é o Typodonte. O Typodonte para leigo, assim, fica até melhor na imagem, mas vamos colocar a nossa boca, né? Nossa arcada dentária. Então, você olhando para ele, você vai ver a boca, como se fosse uma os dentadura, dentes, assim. isso. Uhum. Só que ele vai, que nem o articulador, então ele vai fazer esse movimento, né? Que vocês puderam ver, mas o público às vezes não sabe o que. Gabriel, a gente coloca tá aqui na imagem. Uma imagem aqui. O que é um Typodonte? Typodonte. Imagina uma dentadura assim, ó, os dois lados, de cima e de baixo, que ele abre e fecha. É para o pessoal poder estudar. E aí a gente faz o quê? Ele é todo produzido na Horto Central, né? Então é o produto que que nem eu já disse, que foi do início, e aí nós fomos evoluindo. Então começou fazendo os dentes, aí depois vieram a parte do articulador. Então tudo era fundição, depois usinagem. Então é que nem o Felipe disse, né? A gente olha assim e fala, não, tá prontinho, e não sabe o processo daquilo ali. Né? O dente também, ele também é... O dente, ele é que nem tem alguns modelos, né? Então tem, vamos colocar, tem aquele que é todo de metal, então ele é feito numa fundição que usa ali uma matriz, e aí você funde ele. E tem o de resina também, então que vai simular muito a boca da pessoa. E os dentes, assim, exatamente como que é de uma pessoa... Sim. E serve para quê? Mas assim, ele serve o dentista, ele se forma, né? Então, ele se formou na faculdade. Aí depois ele é um cirurgião dentista. E dali ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai fazer especializações, né? Então ele vai seguir, eu quero fazer implante. Então ele vai fazer uma especialização. No caso do nosso produto, que é o Typodonte, ele vai usar para o ortodontista. Então o ortodontista, aí ele vai ter várias classes de montagem. Classe de montagem, o que é isso? Você olha para uma pessoa, às vezes ela o dente torto, como para ser bem simples não é para colocação para o público saber. Então, você olha para a pessoa, aqueles dentes todo, o central, o lateral, eles estão torto. Então aí tem a classe da montagem. Então aí é feito aquela em cima do que o professor, não é que tem ali, tem o professor da especialização. Então, vocês fizeram odonto, concluíram ali, viraram cirurgião, aí vai fazer a especialização. Aí a especialização, vou fazer ortodontia, aí procura a Horto Central. A Horto Central tem o quê? O Typodonte, aí você fala, o Felipe é o professor, ele vai falar, eu preciso classe 2, com apinhamento. Então vamos colocar simples, aquele dente tudo torto, aí você faz a simulação, então ele fica no articulador com os dentes, e aí vai
para você que é o recém-formado que vai fazer a especialização, você vai colocar bractes, sabe o que é bractes, né? De aparelho. Que é os aparelhinhos, até evoluiu muito isso, né? Mas vamos colocar o que é o mais antigo, que é os ferrinhos. Aí ele vai fazer toda a simulação naquele modelo, que é o articulador. Então ele vai colocar bracket, vai colocar elástico, vai fazer tudo que o professor, que é a especialização. Vai treinando naquele ali. Vai treinar e depois ele vai colocar num tambor que tem num tambor de água que tem uma temperatura, porque a parte do taipodonte, então você faz a montagem, coloca os dentes, depois vem a camada de cera que imita como se fosse a gengiva. E aí montou tudo. Aí o que acontece? Ele vai para esse aluno, então aí depois que ele fez tudo, ele vai pôr no tambor aquela água que ela é quente, ela vai fazer o movimento dos dentes. Então ele vai chegar naquela ver se a no aplicação alinhamento do bracket dele assim. é o TCC do dentista. É. Ele, pega esses ali dentes onde o tortos aqui, treina ali. arruma ele aí, põe na água. Se ficar reto, você passou. Então esse produto é um produto que a gente vende até hoje, a gente vende bem, continua vendendo, não tanto como antigamente, mas a gente continua vendendo, mas devido a, vamos colocar, no caso do avanço, aí tem outros meios Já também tem de a fazer, tecnologia. mas aí por causa, e também outras pessoas que estão no mercado, né, que com certeza tem muita gente fazendo, e aí acaba que a gente, então não vende tanto como no início, né, vamos colocar assim. Normal, né? Todo produto ele tem uma curva. curva. Né? Mas não deixou de vender e ele continua lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Lá na sua fábrica tem muitas máquinas, muitos equipamentos, né? Sim. E aí você até comentou no início, é um ramo que gera um grande investimento inicial. O que eu queria te perguntar é o seguinte, como que foi esse investimento, ou como que você conseguiu pensar isso com seu sócio, enfim, no início, para montar a empresa? Então, primeiro eu vou comprar essa máquina aqui, porque essa é a mais importante, depois eu compro essa. Como é que foi esse início O que decide, né? Sim, empresário? fecha o olho, porque compra e- é um ramo muito específico, né? é verdade. Foi com muita dificuldade, né? Como é o início de um negócio, mas a venda do laboratório, né? O meu irmão vendeu o laboratório, então ele usou um pouco daquele recurso ali. Claro que não era muito, e ali deu para fazer o quê? Comprar o maquinário. Então, o início nosso ali foi o quê? O maquinário que era para fazer os dentes, né? Então, a gente tem até hoje essas máquinas lá. Então, ela usa para quê? Para fazer a fundição. Então, essa foi a primeira. Então, vamos colocar assim, a primeira máquina que chegou na Horto Central. Então, foi essa máquina. E aí, depois dessa máquina, o que acontece? Não tinha muito, a gente não tínhamos dinheiro para investir, né? Então aí pensou-se no quê? Vamos fazer o quê? A caixinha de aparelho. E mandou fazer a ferramenta é muito cara, até nos dias de hoje é muito caro para fazer uma ferramenta. Ferramenta é tipo um molde, né? É o Só molde, pessoal- isso, que é o molde plástico, né? Então ali então foi feito aquele molde plástico e mandava terceirizar, na verdade produzia fora. Já tava fora. Então primeiro produziu o quê? Os dentes. Então essa foi uma máquina que a gente comprou, e que eu lembro, uma máquina de fio, que a gente compra o fio o fio de aço, que usa-se para fazer o aparelho ortodôntico. Então essa máquina, então foi, vamos colocar, a segunda que a gente usava. Então o espaço era, vocês conhecem lá, né? Sabe onde tá as máquinas que concentram ali as máquinas de injetora, usinagem. Então aquele era o único salão. O resto era um terreno vazio. Então era um terreno todo vazio. Então lá no fundo foi feito o salão. E aí dentro daquele salão você tinha uma imensidão que era grande. Sim. Só que só tinha o quê? Uma máquina e umas bancadas. Então o início foi esse, algumas bancadas para que a gente fizesse, no caso, os dentes eram feitos lá. Aliás, no começo não. No começo a gente mandava também fazer fora. Então fundia o dente fora, agora lembrando bem, fundia. Aí vinha o que lá na fábrica, então era a bancada, tinha algumas bancadas, essa máquina de fio, e quando os dentes chegavam, para que nós fazíamos a parte da montagem, que era o que a gente tinha aprendido, que era o laboratório de prótese. Então não deixou de fazer a montagem. Então o espaço todo que a gente tinha ali era para isso. Era para fazer o quê?
montar ali os taipodontes e as caixinhas de aparelho quando chegava, porque a gente mandou fazer, então, o dinheiro foi para isso, o investimento do início. Foi para Começou. para comprar. O prédio já estava, aliás, o salão, né, que era o salão, ainda não tinha aquela parte da frente, era para isso, então usou ali para terminar, né, foi se usando os valores ali para terminar o salão, e quando nós fomos, o início foi esse, foi essas bancadas, então vinha as caixinhas, a gente mandou fazer essa ferramenta, então tinha o dinheiro, conseguiu fazer o molde, e aí quando a gente produzia e vinha, então usava para fazer a montagem ali nesse espaço. Era o que a gente tinha no início. Legal. Não, muito. E a gente conhece lá, é muito grande, assim, tem 3 andares, tá em cima, no meio, embaixo, tem espaço pra caramba lá, a gente não imagina ainda que começou ali no... Com uma máquina só, né? Pra quem tá assistindo, então, imagina essa TV aqui, imagina o terreno todo, e uma máquina tipo isso aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Do tamanho do terreno. É legal, né? Legal. E aí foi, na verdade, era também o início, né? O taipodonte ele estava muito em evolução, né? Essa parte, então tinham muitos cursos e poucas pessoas que faziam. Então isso foi um carro-chefe que ajudou a fazer, Pegou uma onda boa. a seguir crescendo, né? Mas com muita dificuldade. Mas graças a Deus que a gente, né, não desistiu, porque teve um momento de crise, porque todo tempo né, tem aquele momento de crise, mas no começo ali tivemos uma crise que poderia ter falado, não, vamos parar, porque não vai dar. E é isso que eu quero saber. Porque a gente sempre fala aqui, né? A gente grava esses vídeos que é com empresários, para empresários, né? Então, assim, às vezes um perrengue que você passou é alguém que tá passando agora, né? Então, Sim. conta um pouquinho agora o maior perrengue que você passou. Puta, mano, deixa quieto, vamos fechar isso aqui, que eu estava comentando. Qual foi o maior aprendizado aí? Vamos pontuar então, né? O início foi um ponto-chave para que nós continuássemos, porque 96 para 97 foi quando veio esse primeiro desafio, na verdade, de não ter recurso para nada. E também, como no início, né? Não tinha o volume de venda, e aí tínhamos o quê? Tínhamos o prédio ali, o salão, tínhamos um carro que era uma Fiorino. Na época a gente conseguiu, né, comprar uma Fiorino ali que vinha já de outros negócios. E ali, aquele momento, então, assim, vamos colocar que se tivesse desistido, era ali naquele momento que que a gente não tinha... tudo era o início, não tinha muita venda, muito cliente, era muito difícil para abrir as portas, né? Porque vamos colocar, claro que tinha outras empresas que já tinham diversos produtos. E nós começando com um produto, no máximo 2 ou 3 produtos. Então, tinha uma dificuldade para ter caixa, para vender. Então, ali até tentamos vender o carro, mas não as pessoas que a gente tentava vender, porque também tinha a questão que eu lembro que tinha um financiamento ainda. Então, quer dizer, não tinha recurso. Não tinha recurso. Então, ali teve um momento que a gente achou que não daria. Mas aí insistimos. Então, eu acho que o momento de crise foi ali mesmo naquele ponto. É claro que tiveram outros, sim. Mas o momento ali de repente, desistir logo no começo e falar, não, vamos vender o que tem, porque não vai dar certo isso. Então, acho que foi o perrengue ali, vamos colocar logo no começo. E é bem comum, né? Porque, assim, geralmente quando um empresário ele começa uma empresa, ele vai muito empolgado. E aí, quando você tá empolgado, você quer trabalhar várias horas por dia e vai pra cima, né? Até mas, assim, a empolgação... de verdade, né? Não, e a empolgação, ela acaba. Aí você tem que ser mantido pela consistência ali, né? Enfim... Então chega uma hora que você fala assim, cara, meu corpo não aguenta mais trabalhar 16 horas por dia. E aí nessa hora que começa, né, degringolar, você fala, putz, cara, não tá vendendo, putz, será? Começa a surgir dúvida, né? Então assim, se não tiver a cabeça fria, fala, não, calma aí. O que me trouxe até aqui foi isso aqui, então se eu não continuar, realmente eu vou perder, né? Então, aí assim, realmente vou dar um passo para trás, ou 2, ou 3, ou um pulo, né, para poder correr para frente. Espera, o que eu comecei a fazer errado aqui? Onde que realmente está o problema, né? Então, e aí eu vejo que às vezes, até para alguns clientes que a gente passa, não dá tempo. O cara, ele
ele começa a se apavorar tanto com o cenário futuro que ele prefere parar. Sim. E ele sempre para no pior cenário, onde está devendo, com folha, um monte de funcionário, custo fixo alto, e aí se embanana para sempre, cara. É dívida pro resto da vida, né? Então, não é muito diferente de muitos cenários que a gente acaba encontrando por aí. Concordo. Porque a gente só pega também cliente... Não, o cara sempre tá no UTI. Ele chama a gente, ó, tá tudo bem, eu vim Não, aqui. nem todos, o Ronaldo não tava. É Nem verdade. Nem todos. Mas Mas eu a acho maioria. Mas a grande maioria. A maioria, o cliente tá na UTI e ele fala: me ajuda. O Ronaldo ele tava na fila de espera ali do quarto. Boa. Com o termômetro na boca. Bom, então, você começou com 1, 2, 3 produtos e insistiu. Né? Sabe assim, Sim. faz bem feito, pega aquele produto, faz acontecer, entende. Acho que entende, aprende, erra, aprende de novo, muda a rota, sabe? Então, eu acho isso legal que você não começa a empreender com, que nem hoje, você tem mais de 100 SKU. Já pensou, você começasse com 50, sei lá, 100? Não dá conta. Não ia dar conta, não ia dar conta de aprender com os erros, sabe? Então, acho que é uma sacada muito legal pra quem tá começando a empreender. Começa com e começa com um bem feito. Aprende rápido, erra rápido, depois E é barato. erra barato, né? E assim, e depois vem expandindo. Depois vem expandindo. Certo? Eu acho que até uma vantagem que eu vejo no Ronaldo, assim, lógico, a gente entrou porque precisava de ajuda, tinha algumas coisas para ajustar. Só que eu acho que isso até reflete no Ronaldo aqui lá atrás, porque assim, ele é um cara que ele não fica debatendo se ele tá certo, se ele tá errado, sabe? Ele olha assim, ó, isso aqui vai dar mais resultado? Vai, então tá bom, vamos fazer. Né? Então, assim, a gente nunca teve, eu acho, na minha opinião, eu sempre fiz assim, né? O Ronaldo nunca falou isso. Então foi uma coisa que eu acho que foi uma coisa que fez o projeto andar mais rápido. Ronaldo, os números estão aqui, não é minha opinião, não é a sua, eu sou os números. Ele, não, eu falei, beleza, tá bom fazer. E o negócio foi acontecendo. Então, Sim. isso é uma habilidade que falta em alguns empresários. É a galera que, tipo, Muitos. não, eu sempre trabalhei assim, vou morrer assim, Gabriela. Sabe? Tem aquela música, sabe? Então, pô, não dá, cara. Não, o mercado mundo muda. evolui, né? Tudo muda. É. E falando... Desculpa. Precisa reconhecer, né? Tem que estar com a mente aberta para poder saber no momento certo mudar. Mas o que acontece da questão dos produtos, de continuar, né, com eles, porque foi um produto que nós começamos e ali foi fazendo com que crescesse, mas claro que não daria para começar com muito, não teria como, porque é questão do investimento. Também. Né? Porque tudo era assim, tinha que buscar, não tinha máquina pronta, ou não é ferramenta pronta, precisava de você pesquisar e saber como fazer aquilo, né? Então, claro que esses produtos eles estão até hoje e a gente tem que manter, né, e procurar cada vez mais mercado, que nem agora teve uma venda para os Estados Unidos, né, que eles é um cliente que a gente tem lá que eles compram há muitos anos e é o mesmo produto que compraram, o que Taipodonte, dente. Então é assim, eu acredito que isso não acaba, esse mercado. Então foram produtos que fizeram com que, vamos colocar 2 ou 3, mas que depois dessa fase difícil fez com que a gente crescesse, né? Fosse crescendo, porque aí é uma estrada, né? É muito longo aí o caminho e aí você conseguir enxergar que aquilo realmente estava dando resultado e que estava crescendo, né? Perfeito. Ronaldo, eu tenho uma coisa pra te perguntar. Eu ia te perguntar antes, mas eu falei, não, vou guardar isso pro podcast. Sim. Uma coisa que eu vejo lá, e eu não vejo muitas empresas, funcionário assim com 10, 15 anos de casa, sabe? Sim. E ainda é uma empresa, apesar de toda a história e ter crescido muito, ainda é uma empresa familiar, ainda bem, bem próxima. Cara, qual que é o segredo? O que a pessoa não te larga, cara? O que você acha que agrega a pessoa ali perto de você? Porque, assim, são pessoas de muita confiança que você tem. Aí eu vejo, assim, até quando a gente entrou, a gente sempre tem uma coisa que a gente fala pro cliente, olha, quando a gente entra, a gente incomoda. Sim. Então, porque eu vou cobrar, a gente vai trocar, a gente vai fazer acontecer. Aí tem 2 tipos de pessoas dentro das empresas dos clientes, né? Aquele cara que fala, tipo, putz, agora o negócio vai engrenar aqui. Uma consultoria aí e tal, cara, até que fim. E tem aquele cara que fala, putz, cara, Agora ferrou. me tiraram do meu conforto aqui. E esse cara, geralmente, ele é expelido do sistema ali, né?
E lá não, cara. Lá realmente todo mundo comprou a ideia e falou, não, vamos fazer. E tem reunião todo dia, né? A gente tá fazendo reunião 8 horas da manhã, ali o que precisa ser feito no dia, sabe aquele DDAzinho ali, básico, ó. Comercial participa, isso aqui é previsão de vendas, isso aqui precisa entregar, isso aqui é prioridade, vamos trabalhar. Todo dia, todo dia. Então assim, e aí, qual que é o segredo? Conta pra gente aí. A gente sempre manteve, sempre manteve uma parceria, né, e o tratamento, é claro, né? Porque a gente está lidando com gente, com pessoas, então precisa ter ali um controle para não agir de uma forma que vai. Claro que a gente trabalho, é negócio, é empresa, mas tem esse lado, né, humano que a gente precisa então de trazer para perto, isso. Claro que aí tem ainda dá para melhorar muito isso, mas sim. Claro que o segredo é essa parceria, né? E a gente também manter ali até outros que já até aposentaram, na verdade. Então, claro que tem essa história é legal, né? Que nem você falou, a gente sempre tem essa questão acho que do tratamento, então acho que a palavra é essa, né? Claro, poderia fazer melhor, sim, mas eu acho que é isso. Então eles compram a ideia, estão junto e a gente acaba que segura também. Nós não tem o perfil de ficar mandando embora. Claro que já teve casos de ter que dispensar, mas a maioria, igual você falou, tem anos que estão lá e eles gostam, até têm prazer de trabalhar lá. E outros que também relatam quando ficaram muitos anos e que saíram e sente falta. Então é alguma coisa que realmente a gente fica até difícil de explicar isso, né? Mas eu acho que é isso, é a amizade, é o tratamento. Assim, e é uma linha muito tênue entre você tratar bem um funcionário e ele confundir com liberdade. Muito tênue. Então, assim, lá eu vejo que assim, é um clima leve, o pessoal. Só que todo mundo trabalha. E leva a sério, a gente faz as reuniões lá, o pessoal, não, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou entregar, isso aqui, isso, tal. Então, e é muito difícil, porque, lógico, eu tenho certeza que não é 100% dos funcionários que sempre foi assim. Sempre tem aquele cara, sempre tem aquela mulher que começa a confundir, aí, Ronaldo é meu amigo, aí começa a chegar um pouquinho mais tarde, aí não quer fazer uma coisinha, e aí fala, acho que tinha que contratar mais uma pessoa, hein? Não tô dando conta, sabe? Então, eu não vejo isso lá. Realmente, esse pessoal bem... Porque o Ronaldo tá lá, né? Também. Ele tá lá, ele tá fazendo acontecer, ele tá andando na empresa, ele conversa com todo mundo. As poucas visitas que eu estive lá, eu pude perceber isso, né? Isso é muito legal. Isso é legal mesmo, sabe? Porque assim, eu vejo o Ronaldo, ele não é aquele cara empresário de escritório, de ar-condicionado, sabe? Meu, esse cara pega a caixa, ele vai pra cima, ele tá lá, às vezes, né? Entrou um pedido muito grande, você tá lá fazendo caixinha também quando precisa, e tá com a equipe, é verdade, é o exemplo, né? Ele dá o exemplo. E aí é legal, realmente ele consegue se conectar com o pessoal que tá no mesmo, fala, pô, se o cara que é dono tá aqui do meu lado, pô, pelo amor de Deus, né? Por que eu não vou? Né? Eu acho que realmente, acho que é uma... É uma técnica aí. Tá vendo? Anota aí. De casa. Tem empresário, tá todo mundo saindo dessa empresa. Não concordem, né? Mas precisa, tem que vestir a camisa, né? Dependendo do momento que a empresa ela tá passando, não tem que virar as costas e deixar. Porque na verdade, ela nos produziu, ela nos deu... bens ou que se a gente conquistou foi através daquela porta que foi aberta. Então, e tem pessoas que elas dependem daquilo ali. Então, cada pessoa representa uma família. Boa. É verdade. Eu falo isso, assim, é muita responsabilidade quando a gente está dentro de cliente, porque assim, não é só ele que tem toda a família dele e dos funcionários que dependem daquilo ali. Então, assim, pra gente, a gente leva muito a sério isso, né, Fê? Porque, vamos fazer uma troca, ou, enfim, vamos fazer uma mudança aqui dentro da empresa, mas vai impactar geral, sabe? Então a gente tem que sempre muito cuidado nesse sentido, porque cada decisão que a gente toma junto com o cliente, cara, a gente sempre torce para que, né, os números estejam certos e a gente vá adiante. Mas se retroceder, e se não for realmente o melhor tiro que a gente deu, pô, é muita responsabilidade, né? Errar e prejudicar famílias aí que dependem do sustento. Isso, porque às vezes um funcionário, se ele toma uma decisão, vai impactar a casa dele.
Se um empresário toma uma decisão errada, meu amigo, pode impactar mais de uma família. É, todo mundo. Vai impactar a família Sim. dele e todos os funcionários, né? Por uma decisão errada. E aí, assim, não é só dentro da empresa, né? Você tem ali todos os satélites ali que atendem a empresa, os fornecedores, os clientes, Verdade. né, os parceiros, e pessoas indiretas. Pô, o cara que vende marmita para os funcionários vai ser impactado. Pô, é muita responsabilidade ser esse empresário. Verdade. Né? Sim. Ficou mó climão aqui. Vamos voltar, vamos voltar. Um clima de responsabilidade, É assim, né? verdade. Tipo, é pessoas, cuidar de pessoas. Então, não deixa de ser verdade, né? Realmente é muita responsabilidade. Você né, tem que. Para o empresário para o empresário que é sério, ele vai sempre se preocupar, não é? Por mais que hoje a visão seja outra, mas no nosso caso foi sempre muito próximo e a responsabilidade com aquela pessoa que está trabalhando tá vestindo a camisa da empresa ou que tá ali, Isso. faz parte não é, do quadro, que ele seja, não é, que ele faz parte, né, da família. Então o empresário que nem eu, por mim, eu falo que eu me preocupo, porque não é só ele, então ele tem a família dele. Exatamente. Né? Então não é simples a gente levar de qualquer maneira e achar que tá, e assim, ou que faça alguma coisa que prejudique, conforme você falou, Felipe, mas olhar para isso de uma forma em que nós vamos conseguir chegar no objetivo, que é todo mundo ficar bem. É isso. Eu até lembrei aqui agora, né? Quando a gente pega uma empresa que tá ali na UTI, a primeira ferramenta é o fluxo de caixa. E no fluxo de caixa, qual que é a prioridade? Matéria-prima e folha. Sim. Né? Sem os dois, a empresa não vai conseguir dar o próximo passo, né? Então, pra você ver como é importante as pessoas, né? É verdade. E falando em pessoas, tem uma pergunta aqui pra ti. Sim. Pandemia. Como é que foi pra você a pandemia? Porque assim, tem vários segmentos que estourou, construção civil e tal. Mas, por exemplo, a parte de odonto, se a pessoa tá... Não pode ir no dentista. Não pode ir no dentista. Para tudo. Ou assim, você tem um Não pode ir dinheiro, pra escola, tá não pode ir pra apertado. faculdade. A pessoa vai cortar. Vai cortar o cabelo? Não, tô em casa, vou segurar o cabelo. Sabe assim, tem algumas coisas que as pessoas costumam deixar de lado. Eu imagino que a área de odonto possa ser uma dessas áreas que no momento Se de não for pra pandemia arrancar o ali, dente que tá doendo, o siso. ele vai deixar... Cara, essa cara aí que aguenta mais 2 meses. Exatamente. E como é que foi pra pandemia? A pandemia, né, pra vocês? Para nós foi um momento bem complicado. Vínhamos já de uma fase um pouco difícil, né? Vinha ali no momento, não era já com dificuldade, vamos dizer. Já vinha com dificuldade. Aí chegou a pandemia e falou: agora não escapa. Porque por mais que, vamos colocar, já estava aí devia estar com uns 26 anos, né? Vamos colocar, acho que é isso, o tempo que já passou. Mas o que acontece? No momento ali, nós falamos, agora acabou aí, mas a questão de vender parou totalmente, de esgotar, não tinha cliente mais, porque igual vocês falaram, fechou tudo. Então parou e aí falou, agora complicou. E aí só que veio a ajuda do governo. Verdade. Veio a ajuda do governo. Porque no início, como para todo mundo era muito novo, na minha cabeça, pensei, se a gente não tem uma reserva para segurar isso, e quem que vai segurar? Então era muito vago. Até que vieram do governo ajuda lá, que colocou as empresas como pagando lá Ele ajudava no salário ali, né? o seguro, né? Que aí teve que dispensar todo mundo ficou em casa, mas recebendo pelo governo. E eu fiquei, aí que eu falo, a gente tem ajuda, não é? Das pessoas que estão ali conosco, que veste a camisa também, é claro que pensa em ganhar um pouco melhor, que pensa em melhorar a vida, mas que quando chega uma crise,
elas também, pelo comportamento e a convivência, elas também estão junto. Claro que você pode ter chegado em alguma empresa que vamos imaginar que você chegou na empresa e falou, olha, você é o empresário, mas seu filho, ele tá aqui, só que ele não tá fazendo nada. Então, você vai ter que dispensar ele. E aí, como que ficaria? Não é? Talvez seria um choque o Felipe, né, vocês chegarem lá e falar, ó, tem que dispensar esse, aquele, porque, ó, ele não... Mas não, então eu falo que na pandemia, claro que você me fez uma pergunta, né, e aí, até esses dias você falou, mas vocês não estavam, né, vamos entrar na parte aqui, claro que não vamos entrar muito nesse assunto, mas você falou para mim, você falou esses dias, do que a gente tá passando agora, né? Sim. Mas falando da pandemia, você falou, você não orou para isso? Né? Então, eu acho que, claro que tudo tem Deus, né? Então a gente acredita que a gente, talvez essa pergunta a respeito da convivência, isso também, né? Do lugar, né? Falar, não, olha, como é tranquilo, até tem essa parte, não é? De tranquilidade para trabalhar ali. Mas voltando para a pandemia, aí quem que ficou, né? Camila, que é para mim, além de sobrinha, né? Mas não mistura, igual nunca misturou e se dedica. Braço direito ali. Cai nota 10, ó. É isso mesmo, nota 10. E aí o que acontece? E os filhos, né? Então ali na pandemia ficou eu, a Camila, o Thales e o Thiago, né? Que são meus filhos, que hoje, claro que só tá o Thales lá, mas foi ali e a gente falou, não, então vai todo mundo ficar o auxílio, né? Agora, fica no auxílio, porque aí foi aliviando, falou, não, então há uma esperança, porque para a gente pagar, não teria, para mandar embora também não havia possibilidade naquele momento. Então o que acontece? Manteve as vagas, aí o governo bancando e nós ficamos. Então aí ficamos ali e cada pedidinho que gotejava era uma ajuda para nós. Porque para mim era aquele recurso ali até o momento, só tinha aquele recurso. Então conseguimos manter na pandemia, então claro que fechou tudo que era, porque a maior clientela é a Dental. A Dental é uma loja como se fosse uma farmácia. Então a Dental, ela compra, que ela é a que vende pro dentista. Então ela que passa pro dentista. Então uma ou outra fazia aquele pedidinho e era o que vinha para poder sustentar. E ali seguramos o período da pandemia até o ponto de que foi, eu digo para vocês que ali foi o melhor momento, não é, para nós. Legal. Entendeu? Foi o melhor momento depois da pandemia. Porque aí na verdade começou a aquecer, né? Que aí foram voltando aos poucos, e ali começou a aquecer ao ponto de que nós que estávamos ali não paramos. Claro que parecia um cenário de cemitério, né? Gigante a fábrica. Que você andava na rua, que você não podia sair de casa, que aí quando você andava, que você não via movimento nenhum, falou, agora acabou tudo. Só que depois que passou essa fase difícil que foi voltando, a empresa ela foi aquecendo de um jeito que até os que estavam no auxílio, a gente pediu para ir voltando, para ir retornando. E aí, dali para frente, aí, claro que o momento da pandemia e aquele período para frente, então ali tá acabou... vendo se tivesse jogado a toalha? Que legal. Não, legal. E assim, esse dia foi engraçado que quando a gente começou lá, a gente quis alavancar realmente as vendas, né? Pô, tô preocupado e tal. Falei, não, a gente vai fazer assim, assim, assim. E, cara, estourou. Assim, mas é muito mais rápido do que a gente imaginava. E ele, Felipe, meu Deus, eu não sei como é que eu vou entregar tudo isso aí, toda a reunião, não sei o quê. Que problema, bom. Você não orou por esse dia aí, ó? Aí, ó, te entregou, cara. Agora vamos começar a trabalhar, arregar essas mangas e vambora. Então, assim, realmente foi uma fase complicada, já foi superada. Agora já tem novos problemas, né, pra gente enfrentar. Mas eu acho que, assim, você tá muito perto de você romper ali e avançar. Mas às vezes, principalmente quando o dono ele tá dentro da operação,
eu acho que é mais difícil de enxergar. Sim. Né? Porque tudo que a gente fez lá, eu não subi na mesa e soltei fogos. Foram coisas simples, né? Simples. Só que como você tá muito inserido no processo, você não consegue enxergar o todo. Sim. Eu acho que essa é uma das maiores vantagens da consultoria que a gente vem, Verdade. principalmente comparando os pares, né? Então, assim, eu já vi o caso do Ronaldo em outros lugares. Eu falei assim, ó, aqui vai funcionar isso aqui, porque eu já vi acontecer lá. E aí, talvez, como ele estava sempre ali dentro da horta ali, ele não conseguia enxergar dessa forma. Né? Tanto que algumas mudanças foram assim, na primeira semana, né? Sim. Prazo de pagamento, alguma coisa, eles falam, isso aqui a gente vai fazer assim. Aí, não, beleza, vamos. Cara, deu certo. Aí, Certo, assim, porque veio de fora, tá? Mas é o que eu falei, o Ronaldo nunca ficou, não, mas o meu mercado é diferente. Nunca foi assim, sabe? não, esse é um ponto legal, porque já vi empresário assim, não, mas se a gente começar a tráfego pago, se começar a pré-venda, a gente não tem como entregar. Aí, não, vamos, eu quero ter esse problema. Sim. Esse é o problema que eu quero ter, de ter muita venda, sabe? E a gente agora ter outros problemas, agora é entrega. Né? Sim, Agora tem muitos outros problemas. Exatamente. Mas Mas é um Mas problema bom. a gente acredita que diante do caos, né? Então, voltando da pandemia, e aí pessoas que elas estão ali, agora esses que estão também, que abraçou ali, não é? E algumas mudanças que nós tivemos que fazer, eles aceitam. Claro que depois vem uma recompensa, porque tem que ter essa visão. Né? Que a gratidão, a gente, igual eu falo, negócio, a gente, às vezes vai colocar uma visão que não se mistura, porque você, claro que paga, mas na verdade, no meu ponto de vista, eu vou olhar como eles abraçando agora esse momento. Vai ter essa questão de eu olhar como gratidão também. Né? Porque isso é muito importante. Então, essa fase, e aí falar que quem ficou ali foram poucos, claro que não foram dispensados, mas por causa do momento ficaram poucos. E hoje por exemplo, eu vejo que nem o Thales, né? Que nem desde que o Thales, ou quando o Thiago passou ali, que passou um período com a gente, era filho, falou, não, eu quero trabalhar no escritório. Né? Para mim, eu quero ficar, eu vou trabalhar no escritório. Poderia ser uma outra visão também? Vai estudar, porque aí precisa também que não é só o braçal, né? Tem que ter a questão do estudo, mas ali, não, eles tá precisando da onde? É lá, então, aí foi lá pro chão, não é da empresa, trabalhar que nem hoje o Thales, essa semana, o que ele tá fazendo ali, ele chegar, que nem ele tava numa máquina, que era lá na produção, fazendo acontecer para quê? Para que a gente consiga atender a clientela, esses produtos que estão ali na fila, no caso. Né? Foi legal, eu tava saindo de lá pra vir pra cá, eu ouvi ele um sorrisão desse tamanho assim. Você viu quanto pedido eu soltei? Sim, não foi? foi. Viu tanto de pedido tem? Foi, e eu fico feliz porque eu agradeço, não é porque ele, que nem agora só o Thales está comigo, né, de filho, né, mas ele não mede, uma hora tá lá na produção, lá em cima, na cera, outra hora tá nas máquinas, que nem ele, essa semana ele tava na prensa lá, né, claro, mas não poderia usar para outra coisa, mas no momento não dá. E no momento o que você precisa é ali na prensa. Sim. Né? Então, eu acho legal isso. Realmente, ele não mede esforço. Nas reuniões ele sempre participa, a Camila pergunta, ele não tá assim, tá assado, isso aqui solta amanhã, isso aqui vai. Sim. E ele toca a equipe. Ele é novo, quantos anos ele tem? 20, vai fazer 25, tá 25, com 24. Que legal. Pô, e ele tá ali com a equipe, tá, ele vai pra frente, ele é desenrolado, cara. E são formados, na verdade já tá cirurgião dentista, né? Mas na hora certa as coisas vão encaminhar aí pra vai ser empresário. atuarem. Vai ser empresário, não tem como. Tá um gosto, né? Você teve que forçar eles fazer? Não. Eles trabalharem ou eles estudarem? O que você não teve? Não, nada. Nenhum dos dois? Forçar, estudaram e trabalhar também. Quando deu a idade ali, já vieram para trabalhar lá na Horto Central, e aí ali não pararam mais, e a vontade deles era trabalhar e estudar. Quero que minha filha seja assim e também. conseguiram. Sabe por quê? Você comentando isso, né? Claro, penso na minha filha, né? Sim. Mas eu lembrei de um casal de empresários que eu tava conversando com eles, e a filha deles falou assim, papai, quando eu crescer eu não quero assumir a empresa. Sabe? Então, tipo assim, deu uma dor aí, mas por quê? Porque muito problema, os dois, aí leva o problema pra casa, aí, né, é um casal e tal, leva o problema pra casa, enfim. E aí, bom, aí a gente entrou, tal, mudou a empresa ali, deu tudo certo.
E aí eu fico perguntando pra eles, ó, e agora? O que ela tá pensando? É, Sabe assim, porque já mudou o cenário, né? Eles não estão mais na UTI. Né? sim. Ela já tá vendo outro cenário. Pô, ela já teve uma festinha, agora, ó, o papai consegue passear numa quarta-feira, numa terça-feira, sabe? Tem alguns benefícios que antes o papai não tinha, Sim. sabe? Então, eu creio que agora no futuro próximo ela vai mudar um pouco a cabeça dela e fala assim, ó, talvez eu queira, né? É porque tava assumir a traumatizando empresa. ela, né? É porque muitos filhos, eles não. Geralmente, eles. Não quer assumir, não Porque quer ter se o pai responsabilidade. dá uma condição e aí, até mesmo deles estudarem, geralmente eles vão para outro caminho, né? É. A maioria. Então, acaba que os filhos não assumem, né? É. Agora, quando tá junto, aí é coisa diferente. E eu queria até entrar Legal. nesse assunto, porque assim, a gente vê muito desses casos que é assim, Felipe, eu tô numa empresa aqui, cara, já tô ali com meus, sei lá, 50, 60, 70, 80, né? A gente já viu por aí. Sim. E, cara, tem que passar a empresa pros meus filhos. E, cara, quando eu pego esse tipo de cenário é muito complicado, porque assim, ó, tem herdeiros que, cara, o cara veste a camisa e vai, faz o negócio acontecer. Veste e soa. E sua camisa, faz sua tudo acontecer. Mas tem uma galera, cara, que acha que eu imagino que você tem passado por muito mais desafios que seus filhos. Sim, Eu imagino, né? com certeza. E aí você não quer que eles passem por esses desafios. É, Né? Você, como pai, né? Você quer que a vida Sim. dele seja mais tranquila do que a sua. Mas às vezes é isso que te forjou, é isso que te, né, ensinou a ser empresário Sim. e tal. E aí, como você não passou por isso, né? O filho não passou por isso, para ele na cabeça dele acho que é mais fácil. Empresário. Então, como que você enxerga assim, os seus filhos? Você acha que, putz, não, um dia o Thales, é que o outro já seguiu a vida dele com outro ramo, né, talvez. Mas você acha que um dia, não, eu consigo transitar isso aqui pro Thales, ele vai tocar, ou não, meu plano aqui um dia pela vender, você já pensou nisso? Eu assim falo para vocês que é igual você falou, a gente pensa coisas maiores, né? Então você às vezes fica blindando, né? E aí para que eles não passem por alguma situação da qual eu já passei. Mas agora o momento que a gente tem passado junto, isso está com certeza servindo para forjar, né? Então, mas eu vejo neles o esforço maior, né? Então não ficaram parados. Meu pai Sou filho do dono. isso, ou que me deu sempre condições, mas agora a coisa ela deu uma apertada e eu que nem eu não vou fazer nada, vou ficar reclamando ou de braço cruzado. Não, eles vestem a camisa. Legal. E se for o caso de vamos colocar, se a gente conseguir colocá-la no lugar em que ela deve estar, não é? Tudo controlado. Se pensasse em vender, aparecesse alguém, a gente venderia, né? Mas é uma coisa que aí é pro futuro, né? Então não dá pra gente cravar, né? Mas ou quem sabe para eles assumirem, eu acredito também que as coisas elas porque dali, mesmo com toda a dificuldade, nós conseguimos vamos colocar muitos benefícios, né? Sim. Em cima daquilo. Então é uma coisa que deu fruto, né? Uma empresa que deu fruto. Então eu acredito que colocando no lugar que ela deve estar aí com a ajuda, não é, da PIC, com certeza, que a gente acorda de um comodismo e a gente tem que pedir socorro, né? Porque aí tem a parte técnica, não é? Tem a parte teórica e vamos colocar na prática, a gente conhece muito lá da parte operacional. Ali, o produto em si. Agora essa parte que, igual você falou, coisas simples que a gente às vezes para de fazer e aí você vem e fala, não, isso aqui, por que vocês não estão fazendo isso? Mas antes a gente fazia, mas parou de fazer. Então, e a questão da crise, né? Às vezes a crise ela te leva a não enxergar. Mas eu acredito que eles, se fosse para assumir, eu acredito que assumiria. Assim. Porque eu vejo assim, tem alguns casos, tem um caso recente até, Felipe sabe de quem que é, não preciso falar nome, né? Mas Eu não falo a gente nome, não tem dinheiro para pagar processo. Mas eu fiquei, cara, chateado, assim, porque é um empresário assim, de um nível bem alto. Sim. Assim, casa de
milhões, assim, de patrimônio. E eu perguntando pra ele, já tá na casa dos 70, mais ou menos assim. E aí, falei, cara, e aí, qual que é o, né, futuro aí, o que você pensa e tal? Filho, você tem que trabalhar na empresa? Não, Felipe, eu tenho um péssimo relacionamento com meu filho, eu pago ele pra ele ficar em casa, porque se ele vier aqui ele me atrapalha. Cara, que situação chata, né? Ruim. Eu queria ser filho dele, mas... Aí, não é... Já é... Não, É de barba, tem o filho. dois, acho que ele tem 2 filhos, ou seja, o cara tem 2 netos, e o cara, assim, não se dá bem, não sabe lidar com dinheiro, só que, assim, é um cara que prosperou muito e muito rápido. Talvez, então é isso que eu falo, às vezes o filho, uma coisa que talvez, assim, tenha essa motivação do Thales, por exemplo, é que ele tá passando junto com você em todos os perrengues e tá lutando pra coisa virar. Tá forjando o ele, né? jogo. Criando memórias. Que Então ele vê que não é fácil, vê que o dinheiro não cai, né, do céu. E talvez esse outro exemplo que a gente tenha dado aqui, o cara não viveu isso. Então, assim, vive uma vida bem boa, que eu conheço, mas assim, não sabe de onde tá vindo esse dinheiro. Então tem uma ilusão, vive numa bolha que, cara, não existe. E assim, não é um cara que consegue tocar uma empresa, principalmente do tamanho do porte deles lá. Então assim, eu pergunto porque assim, tem essa relação. Então, até onde você quer dar a estrutura para os seus filhos e até onde você deveria dar, né? Para eles não entenderem que a vida é um morango. Sim. É exatamente isso. Eu vi uma frase que é assim, ó. Mimar é fazer o que ele poderia fazer sozinho. Então, por exemplo, dar amor, dar carinho, dar abraço, cuidar, abraçar, enfim. Isso não é mimar. Agora, eu colocar o café para um cara que consegue colocar um café sozinho, opa, isso é mimar. É boa. Entendeu? Boa. O empresário que tá assistindo, pô, mimar é você dar um dinheiro pro seu filho e ele sempre achar que tem aquilo. Agora, assim, se ele já pode conquistar o próprio dinheiro, opa, você tá mimando ele? Você tá mimando ele, sabe? Eu acho que é um exemplo legal, assim. E aí, parabéns pro Thales. Cara, verdade, parabéns. cara, parabéns. Fora da casinha, eu conheci ele lá na empresa, na reunião, 8 horas da manhã, eu já tava lá fazendo reunião de manhã. E assim, se o cara que tá no chão de fábrica conhece o produto, pra assumir a empresa é assim. Assim como você falou aqui no início do podcast. Pô, eu comecei com office boy. Virou dono da empresa. Não, e assim, o Thales, voltando só nesse assunto, né? Você vê assim, de novo, como o Ronaldo também tá na operação, ele tá na operação. Então assim, ele podia estar ali falando, não, eu sou filho do dono, quero ficar, né, sentadinho aqui no escritório, no ar-condicionado, batendo no teclado, né? Não dá. Se você for fazer isso aí, não pode ir embora, né? Então assim, aí acho que os demais funcionários enxergam, porque, cara, nada é mais desmotivador para um funcionário que ele ver o filho do dono sem fazer nada. Nossa, isso é horrível, cara. Sim. Isso é horrível. Porque, Parente também. Então, de forma geral, né, parente, assim, porque o cara ele acha que tem costas quentes, e às vezes ele tem mesmo, porque você não pode mandar o cara embora. Né? Então, se o cara ele não entrega, nossa, isso é horrível pro clima da empresa. Porque aí ele sobrecarrega todos os demais. Sim. Geralmente ele ganha mais do que os demais. Nossa, cara, é assim, de mal a pior. Incrível como mexe no clima da empresa, na cultura. A influência, aí conta tudo, né? Se você não dá mau exemplo, mesmo sendo dono, então você tem que, porque você vai moldando, né, a empresa da forma em que você faz o seu dia a dia, né? Então às vezes a gente também relaxa e tem que dar uma despertada para poder colocar no lugar onde deveria estar, por causa de algum descuidado, aí a gente acaba até perecendo ou até fechando, falindo alguma coisa, né? Não, e faz bem pra ele também, ele vai amadurecendo e tal. Você, quantos anos ele começou a trabalhar lá? Com 16. Pô. Tenho certeza que não foi assim no começo. Né? Ele precisou amadurecer e tal, mas, pô, com 26 ele tem uma maturidade que, pô, eu demorei 30 pra ter. É verdade. Vocês de uma outra geração, né? Então, eu comecei muito cedo, então com 14 anos eu era office boy, mas muito antes disso, eu já em Ferraz de Vasconcelos, minha mãe e meu pai mudaram quando eu tinha 5 anos de idade. Então ali era uma dificuldade muito grande, então era um caos, né, para ter alguma coisa. Então ali já foi forjando, então na verdade desde de menininho, porque aí como eu lembro da minha tenridade que eu vendia, tentava fazer alguma coisa para poder eu
ter algo que eu queria. Por exemplo, meu pai não podia me dar. Claro que meu pai me deu até, dentro da possibilidade dele, metalúrgico, depois virou taxista, né? Mas ele, o que acontece? Queria um sonho de ter uma bicicleta. Aí meu pai foi lá e comprou essa bicicleta, né? Aí só que essa bicicleta perdi, ali no bairro, né? Muito simples, aí deixei lá como moleque na frente, aí cadê? O sonho foi embora. Agora minha mãe é uma batalhadora também, costureira, então ela sempre, na medida do possível, então era o básico. Então, desde menino, mas bem de novinho mesmo, fazendo o que? Vendendo. Aí eu me lembro a cena na minha cabeça que eu falei, não, eu vou vender isso aqui, porque para mim comprar aquilo ali que eu quero comprar, porque meu pai não tem. E era coisa boba, coisa barata. Vamos colocar um carretelzinho de linha, quem é da minha geração que não teve muita coisa. Uma carretelzinho de linha você tinha dificuldade para comprar, então ia fazer o quê? Fazer alguma coisa. Então era empreender. Né? E a gente não sabia o que era isso, na verdade. Então, o pessoal da geração Z, um carretel de linha é como se fosse um iPhone 12 hoje, tá? E se roubasse linha do outro, era motivo de briga, de porrada. Um pegava o outro, que era nos bairros, nas vilas. Mas eu me lembro de eu conseguir uma caixinha de isopor, né? E pra quê? Pra vender sorvete. Falar, não, vou pegar na sorveteria, e ficava na frente da estação, que era muito antiga, em Ferraz de Vasconcelos, ali a primeira estação, e aí um menininho, um pichotinho, fazendo o quê? Vendendo. Então, que eu tô tocando nesse assunto, porque vocês falaram sobre o filho, né? Então, se você mimar muito, mas aí, quer dizer, eles conseguem enxergar isso em nós, né? Então, falar, não, meu pai tá batalhando, ele não... ele não foi não chegou, que nem vamos colocar aí para uma faculdade, alguma coisa nesse sentido, mas ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu empreender, né? Com toda a dificuldade, mas ele, claro, com o meu irmão no começo, agora eu tô caminhando sozinho, né? Porque tudo tem uma fase na vida, e agora a gente segue, né? Para poder tentar manter isso e ficar tudo certinho. Mas olhando lá para trás, que foi com muita luta, então não era mimado, né? Então, e os filhos também da mesma maneira, porque eles estão o quê? Estão batalhando, então eles enxergam isso, né? Que nem em nós, que é como pai, e que foi forjado desde o início. É um espelho, né? Então, seus pais, você com eles. E quantos outros, com certeza, vai assistir, né? E vai tá vendo esse episódio aqui e vai falar, não, até vai relembrar de alguma coisa que quando ele começou com muita dificuldade, e sempre foi com dificuldade, mas batalhou e conseguiu fazer a coisa, reverter a situação, né? E com ajuda, claro, com ajuda agora de quem tem a técnica, que consegue orientar e mostrar números, porque a partir daí eu acho que as coisas elas voltam, não é, pro nível que deveria de um controle, né? Eu acho que até assim, essa geração, conforme a gente vai tendo cada vez mais facilidades, como eu falei, meus avós, meus pais, eu, os filhos, etc. Acho que cada vez a gente tem menos, a gente tem uma sensibilidade maior aos problemas, né? Então, não vai dar certo, vamos desistir, né? Então, isso acaba refletindo, se você não forçar ali. Ronaldo, a gente tá chegando no final, né? Antes esse episódio tá muito bom. Não, foi. Eu tô com mais umas 2, 3 perguntas aqui, né? Fica pra parte 2. Eu até pensei, eu falei, será que vai chegar, eu vou conseguir, quando vocês chegaram ali, né, no início, aí você colocou lá, não é, no cronograma ali, tudo, o que nós vamos fazer, depois aí, no final tava lá, depois que, quer dizer, aquele início ali tava bem, as coisas bem complicadas, mas aí você falou, no final tem o podcast. Eu falei, será que eu vou conseguir? Será que a gente vai chegar até lá? Não, mas esse episódio tem que ter a parte 2. Foi muito legal. Não, e tem muita história, cara. A gente às vezes senta lá e tem muita história legal. Mas dá um feedback agora pra gente do trabalho da PC, o que você tá achando, o que você tá gostando, o que você não tá gostando. Tá um resumão pra gente. Então, pra mim tá sendo uma ajuda incrível, né? Coisas que nós, diante da crise, né, ou da dificuldade, que a gente precisa de reconhecer e pedir ajuda, e a PIC com certeza está fazendo isso, de uma forma que
rápida, né? Eu achava que a gente demoraria um pouco mais, mas a primeira fase aí, eu digo que para nós foi de suma importância, né? Então a gente com certeza mudou de nível, né? Por causa da ajuda, do conhecimento, de colocar as coisas para funcionar. Claro que deve melhorar para nós ali, claro que sim, mas eu acredito que nós já demos ótimos passos, né, para se organizar. Então, com a ajuda, claro que da PIC, né, consultoria, e a gente tem tomado decisões sempre conversando com vocês, e a gente entende que a tendência é melhorar, no caso. Né? Legal. Show. Obrigado. Agora tem a última pergunta, Ronaldo. Essa é do milhão, hein? De 1 milhão. Essa é de 1 milhão. Naquela primeira câmera ali, ó, até encostei no microfone. Na primeira câmera ali, tem 1 milhão de empresários te ouvindo agora. Sim. Então você tá numa aula aqui com 1 milhão de empresários. Qual que é a dica que você daria, a experiência, assim, para esse 1 milhão de empresários, assim, desses 30 anos de empreendendo, né? De experiência? Qual que é a dica, ali, a cerejinha do bolo que você daria para eles? Eu diria para vocês que a dica, e acho que é o essencial, é não desistir, né? Virão dificuldades, problemas, desafios, mas é olhar para frente e continuar caminhando em direção ao sucesso e a tudo que a gente almeja e sonha. Então eu diria isso, não desista. Virão desafios, mas com ajuda, por exemplo, no caso que eu procurei da PIC, e com certeza a gente vai chegar longe. Então eu acredito que seria isso, não desistir dos sonhos, e que virão desafios, mas continue caminhando, porque a gente consegue alcançar os nossos sonhos. Pô, é isso. Legal. E realmente, cara, assim, se você não desistir, você não perdeu ainda. Né? Então, assim, quantas vezes, né, você insistiu, a gente contou aqui, putz, assim que a gente passou essa fase, o negócio decolou. Então, a vida é um... eu diria que tem momentos que é pesado, mas a gente tem que levantar, né, acreditar, acordar cedo, porque a gente, trabalhando, a gente consegue reverter as crises e as situações difíceis, né? É isso. Foi top. Top demais. Top. Algo mais, Fê? Meus amigos empresários, você encontra a PIC em qualquer plataforma. Então, a plataforma que você mais gostar, a gente tá lá. PIC Cash, a gente tá no YouTube, a gente tá no TikTok, a gente tá no Spotify, LinkedIn. Escolhe uma e a gente tá lá. E Fechou? vocês acham a Horto Central, site, hortocentral.com.br. Sim. Né? Tem o Instagram também. Tem o Instagram. Eles estão na Shopee também. Estão na Shopee, vários produtos com desconto. E essa parte é de melhorar também ainda, essas redes sociais, a gente vai se adaptando. Mas já tá lá, tá na descrição aí. Boa, se você é aluno de odonto, meu amigo, pesquisa lá na Shopee que vai te ajudar demais. Ó, se você usar o cupom PC10, você ganha 10% de desconto. Aí. Fechou, Ronaldo? Fechado. Ó, só falar, vim pelo YouTube aqui, ó, PC10, a Camila vai te dar 10% de desconto. Boa. Fechou. Valeu, empresários, até a próxima. Um abraço, tchau. Valeu.